suas obras. Você pode perguntar para o irmão que está do seu lado: você tem liberado perdão, irmão? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela tua palavra. Usa os nossos lábios e ministra os nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome os nossos assentos. 8:55, nós impetramos a bênção. Hoje nós vamos apanhar um pouquinho e não adianta falar que deveria estar aqui o Erivaldo, deveria estar aqui o pastor Jorge, porque nós estamos aqui, né? Ou deveria estar aqui o fulano, o ciclano. Não, temos que falar com quem está presente. Vou repetir isso sempre. Amém? Nós vamos falar sobre o perdão. Agora, é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. Todo mundo concorda? Para iniciar, eu separei algumas frases. Essa é minha mesmo. É mais fácil falar do perdão do que perdoar. Nós vamos apanhar, mas eu tenho certeza que nós vamos aprender. E a gente, aliás, eu estou relembrando, né? Quantas vezes, não só eu não, mas outros pastores que passaram aqui falaram, né, de perdão. É fácil perdoar, até aparecer alguém para você perdoar. Entendeu? É fácil falar sobre o perdão, até aparecer alguém na sua frente que você tem que liberar perdão para ele. Quase igual a primeira frase. É mais fácil falar do perdão do que perdoar. Então, ó, não é tão simples assim falar sobre esse assunto. E muito menos perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar aqueles que te perseguem. O desafio é amar aqueles que falam mal de você. O desafio é amar aquele que te trai. Amar a todos é fácil. Agora, o desafio maior é amar aquele que você sabe que faz fofoca com o seu nome. Aquele que te trai, você tem que conviver com ele. Tem uma frase, uma vez, ela foi citada, não é a autoria dele, mas ele que citou ela. O pastor Tim Sué, ele citou assim, ó: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Vê se pode. Eu amo a humanidade, mas o que eu não tolero. Aí pronto, ficou na estaca zero. É ou não é, Mané? Não é dele, mas ele estava exatamente pregando sobre o perdão. E ele ouviu essa frase. Eu hoje, preparando o estudo, eu li, eu gostava muito de Tim Swagger, quando eu morava na roça. Era o único pregador da televisão. Não sei se você lembra disso. Então eu ouvia muito de Tim Swagger, eu comprava os livros de Tim Swagger. Então, ó, o mundo hoje, o que mais nós vemos é crise, é ódio entre as nações, entre as pessoas. Então a humanidade inteira está precisando serem lembrados sobre o perdão. Há uma pesquisa que 50% dos divórcios, e os divórcios têm crescido muito, 50% dos divórcios seriam resolvidos se o marido perdoasse a mulher, se a mulher perdoasse o marido. Estreito, né? Eu estava lendo uma reportagem esses dias falando sobre essas questões. E eu achei impressionante, um ímpio falar sobre isso, que daria para resolver 50% dos divórcios com perdão. Então, é uma questão que precisa ser falada. Eu tenho vários amigos, vocês têm o pastor Joel como pastor, eu tenho vocês como ovelhinhas do Senhor Jesus, aos nossos cuidados, lidamos entre nós como pessoas, mas nós nos decepcionamos muito uns com os outros. Decepcionamos ou não decepcionamos? A ponto que você fala, não esperava isso daquela pessoa. Então nós nos decepcionamos por demasia.
com pessoas. Agora escuta, essas pessoas que nós nos decepcionamos, nós precisamos perdoar. Mesmo que você seja o ofendido e não o agressor, você precisa perdoar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. O pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. Isso é terrível. Quem não perdoa, adoece. E tem muita gente aqui dentro magoado. E hoje o irmão, quando eu coloquei no grupo qual seria o assunto da noite, eu sempre coloco nos 3 grupos, o FADEP, o MADEP e varões. Aí eu não conto para ninguém que foi o irmão Marcílio, ele poderia tocar um pouco sobre raiz de amargura, Hebreus capítulo 12. Vamos falar um pouquinho, vamos ver se dá tempo. Aí tem muita gente magoada. E o que é uma raiz de amargura? Depois eu vou explicar. Mas pode surgir de um pecado que não foi perdoado, ou de uma ofensa que não foi perdoado. Alguém te ofendeu e você não perdoou. Aquilo vira mágoa. E mágoa vira uma raiz de amargura. Tinha um outro sentido antigamente, tinha adorar ídolos, levar as pessoas a adorar, mas nos nossos dias é um pecado, é uma falta de liberar perdão. Meu Deus. Falta de liberar perdão. Acredite se você quiser. Por que nós temos que perdoar, presbítero Francisco? Porque faz parte da natureza nossa como cristão. Você não é mundano, você é servo do Senhor. Você é filho do Altíssimo. Então faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Alguém leia para mim Colossenses capítulo 3, versículo 13. Como crente, como servo de Cristo Jesus, nós temos que perdoar. E às vezes nós somos a parte ofendida. Eu conversava com uma pessoa aqui no domingo à noite até 9h35. O culto acabou em 20, mas o pastor saiu daqui 15 para as 10. E eu falava exatamente sobre isso. E está doente porque não libera perdão. E está aqui no nosso meio. Hoje não. Mas, e como que convence essa pessoa que tem que se humilhar? Depois eu vou falar aqui algumas coisas que nunca devem ser faladas quando você vai pedir perdão, né? Mas, por exemplo, eu já vou falar uma aqui de uma vez. Eu estou errado, mas você também está. Você está indo pedir perdão, nunca use essa frase. Então, você não está pedindo perdão, não, você está jogando na cara da pessoa. Eu estou errado, eu vou te pedir perdão, mas você também está. Nunca fala isso se você for. Amém? É o maior erro de alguém que vai pedir perdão. O que está escrito em Colossenses 3,3? Está na tela, vamos ler? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse versículo não é para ímpio, esse versículo é para crente. Perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Ser cristão é ter uma nova natureza. Ser cristão é ter uma nova mente. Ser cristão é ter um novo coração. Ser cristão é ter um novo sentimento. E o novo sentimento, ele é repleto de perdão. Ser cristão é ter uma nova vida. Então faz parte da nossa natureza. Se você não perdoa, então você me desculpa, você não faz parte da família de Deus. Você não faz parte. Eu não posso te chamar de irmão. Eu não posso dizer que você se converteu, que você é filho de Deus. É muito comum nós queixarmos uns dos outros. É verdade ou não é? Pastor, por que isso acontece? A gente fica queixando do outro. Porque nós ainda estamos na terra, não estamos no céu. E quando nós estivermos aqui na terra, Ibambé, nós vamos queixar dos outros. Por que a gente queixa tanto, pastor? Porque nós estamos na terra, querido. Nós não chegamos no céu
no céu que isso não vai existir. Mas enquanto nós estivermos aqui, infelizmente, aqui nós falhamos uns com os outros e precisamos exercer ou exercitar o perdão. Todos nós, do mais idoso ao mais novinho, todos nós precisamos exercitar perdão. A igreja, amados, ela é uma comunidade dos perdoadores. Uma comunidade dos perdoadores. Um dia, eu peguei o Iago, aquele rapaz que fica ali na praça, muito dele. Eu peguei ele bom, vocês acreditam? Ele estava andando de bicicleta, sem cair de bicicleta, ele estava bom. E ele estava lá em Nogueira. Aí eu tinha ganhado uns ovos da Alice do Elias. Ela tinha umas galinhas lá, ela me deu uns ovinhos, caipira. Alice, aqui, pastor. Aí eu peguei, era uma dúzia. Eu vi o Iago, e ele estava na bicicleta, uma cestinha atrás, e eu conversei muito com o Iago. E eu perguntei para ele, por que ele entrava aqui para perturbar o culto quando ele está bêbado? E perguntei para ele se ele já entrou alguma vez bêbado na igreja católica para perturbar a missa. Quando eu perguntei, você já entrou alguma vez bêbado na igreja católica para perturbar? Eu doido? Se eu entrar, na hora que eu dou o primeiro passo, eu já tomei um tapa para cara fora. Aí eu falei, você não tem medo de nós fazer isso com você? Não, você não pode fazer isso. Então escuta, você está entendendo? Eu vou repetir. A igreja é uma comunidade de perdoadores. Você viu o que o Iago pensa? E ele já bebeu tanta cachaça que ele parece que não raciocina. Mas como é que ele soube explicar que se ele entrar na igreja católica para perturbar o culto, ele vai dar um passo e vai tomar um tapa para a cara fora? Mas aqui ele não tem medo de entrar e perturbar, porque segundo ele nós não podemos fazer isso com ele. Vou repetir. Quem tem medo da glória a Deus, a igreja é uma comunidade de perdoadores. Amém, queridos? Aleluia. Como Deus emanou o seu perdão sobre a nossa vida, nós também temos, aleluia, que perdoar uns aos outros. Aleluia. Deus nos perdoou completamente, isso é, de tudo, e Deus nos perdoou, escuta, eternamente. Aleluia. Para todos sempre, presbítero Marcos, nós temos o perdão do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Deus pagou, Deus apagou, Ele afastou, Ele desfez, Ele esqueceu, Ele sepultou. A Bíblia que fala, né? No fundo do mar do esquecimento, os nossos pecados, nossas culpas, e liberou perdão para toda a eternidade. Aleluia. Para toda a eternidade. Amém? Quem não perdoa, você sabia que não pode orar? Abra sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Se cair na tela primeiro, a gente lê lá. Você não pode nem orar se você não perdoar. Quem não perdoa, não pode orar. Você vai estar perdendo o seu tempo. Marcos 11, 25 está na tela. 1, 2, 3 e já. E quando estiver orando, perdoai se tereis alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. pronto, você está enrolado. Você não pode nem orar se você não perdoar. Porque senão teu Pai que está no céu não vai te perdoar as suas ofensas. Está vendo? Nem orar a gente pode se a gente não liberar perdão. Você quer ver uma outra coisa? Quem não perdoa também não pode adorar. Não pode vir para os louvores, não pode participar do período de louvor com a equipe de louvor. Amém? Mateus 5, versículo 23 e 24. Quem achou, leia, ou se bater na tela, a gente lê. Nem adorar você não pode. Olha a falta de perdão, nos proíbe um monte de coisa. Mateus capítulo 5, versículo 23. Está na tela? 1, 2, 3. Portanto, ó. Teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa diante do altar a tua fé, vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão. e depois vem e apresenta a tua oferta. A tua oferta aí você pode
ficar à vontade, pode ser oferta financeira, pode ser o teu culto. O teu culto. Se você não está liberando perdão, tem mágoa contra alguém, não perdoa, olha aqui para mim, você está perdendo o seu tempo na igreja. Você podia ter ficado em casa descansando. É isso que o versículo está dizendo. E essa oferta aqui, ela é de uma forma assim, bem ampla, bem ampla. Fala da nossa adoração, fala do nosso culto ao Senhor, fala do nosso financeiro também. Então eu podia falar aqui, ó, se você não perdoar, não adianta você devolver o seu dízimo. Se você não perdoar, não adianta você vir para o culto. Se você não perdoar, não adianta você cantar nas irmãs, cantar nos adolescentes ou cantar nos jovens. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Quem não perdoa também não pode ser perdoado. Isso todos conhecem. Mateus 3,12. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos os nossos devedores. Você está perdoando os seus devedores? É ou não é? Se você não perdoa, você acha justo você ser perdoado? Você prestou atenção no texto que nós lemos? Um servo devia 100 mil, ou 10 mil talentos, melhor dizendo, 10 mil talentos. Aí ele vai lá e se humilha na frente do Senhor dele. Me perdoa, eu não tenho condição de pagar, pelo amor de Deus, como é que eu vou te pagar isso? Aí o servo dele fala assim, não, está perdoada a tua dívida. Mas aí ele tinha um conservo que devia ele 100 reais. Ele pegou, mandou vender a esposa, mandou vender o filho e não liberou o conservo para pagar 100 reais. Mas ele foi perdoado de 10 mil talentos. Então escuta, amados, quem não perdoa, ó, não pode ser perdoado. Isso é bíblico, isso é bíblico. Amém, amados? Amém. Vamos ler? 1, 2, 3. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, como é que você quer ser perdoado? Você quer ver uma outra coisa aqui muito perigosa? Quem não perdoa, adoece. Tiago, coloque aí para nós que eu quero ler isso para a igreja. Capítulo 5 de Tiago, versículo 16. Quem não perdoa, adoece. Tem muita gente doente dentro da igreja e não sabe por quê. Falta de perdão. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, sofre os flagelos. Fica sofrendo todo dia, aquela angústia, aquele negócio, parece que eu estou sufocado, tem um negócio me apertando. Falta de liberar perdão. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. É perdoar ou não é? É confessar o pecado para obter o perdão, sim ou não? Então quem não faz isso, olha lá, para que sareis, para que fiquem sãos. Então quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, adoece. Reveja. De repente você está gastando dinheiro ou gastando remédio à toa. À toa. Tem pessoas, às vezes, pastor Raimundo, aqui no nosso meio, que estão doentes emocionalmente. Emocionalmente, amados. Estão doentes emocionalmente. Por quê, pastor? Porque às vezes nunca perdoaram. Está na Bíblia até doença da mente, pastor. Dá uma olhadinha, Filipenses 3,13. Esse eu quero ler com vocês também. É muito perigoso a gente falar sobre perdão na igreja, principalmente a igreja que a gente pastoreia, pastor Xavier. Porque muitas pessoas vêm fazer gabinete com o pastor, e às vezes a pessoa está achando que o pastor, não, o sermão foi preparado hoje de madrugada, nós estamos orando, viu, irmãos? Nós estamos na semana de oração, de 5h30 até 6h30 da manhã. E depois eu tinha outros compromissos, muitos compromissos. Hoje alguém até chegou para assim, você não vai visitar o fulano? Não é possível, é a terceira vez que eu peço. Eu estou tentando arrumar um tempinho, não estou dando conta mais. Mas foi desse jeito, se eu mostrar o áudio para vocês, vocês ficam escandalizados. Entendeu? Aí eu falei, calma, eu não disse que eu não ia.
deixa eu me adequar aqui. Aí muitos compromissos, nós precisamos de gavião para trabalhar sábado, não achei gavião em lugar nenhum, entendeu? Lugar nenhum. Então, fui na tela de São Jorge, fui no depósito lá na Posse, porque falaram que tinha 5, cheguei lá, o estoque está zerado. Aí de lá eu fui parar em Trenzinho, na Guará, também não tinha. Se tivesse, a gente jogar esse do carro para trazer pelo menos um. A gente trabalha com um mais ou menos, né? Falta 4 para a gente terminar ali no lugar onde nós queríamos chegar. E ninguém pagou a fabricação. E rodando, e a pessoa querendo que eu, entendeu? E dando uma força o Theo, ligando para o Theo toda hora. Vê as crianças para mim aí, pastor. Deixa com a gente, Theo. Vamos dar uma ida lá, né? Amém. Mas eu tenho que perdoar essas pessoas. Então não estou jogando direta para ninguém, não, amados. Olha lá, hein? O estudo já estava preparado. E aqui o pastor não fica comentando nada de gabinete com ninguém, não. Se comentar é falta de ética minha. Tá certo? Mas eu vou falar. Vamos ler Filipenses 3:13, 1, 2, 3 e já? Irmãos, quanto a mim, não julgo que possa alcançar, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém, amados? Esquece, senão isso vai te adoecer mentalmente. A gente lembra das coisas, não é com a mente? Sim ou não? Tem gente doente emocionalmente porque não esquece. Não esquece. Não esquece. Está doente, vai adoecer e vai ficar pior. E aquela lembrança fica remoendo aquilo tudo. Toda hora que ele vem, fica remoendo aquilo. Vai abater emocionalmente, acaba virando uma mágoa, aquela raiva vira uma mágoa. E aí depois vai vir as raízes de amargura, que nós vamos, se der tempo, vamos conversar um pouquinho, senão a gente prepara para a semana que vem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, melhor dizendo, Pearl Harbor foi na Segunda, né? 1941. Tinha um general chamado Fuchida. Ele que preparou o ataque dos aviões americanos no porto, no aeroporto de Pearl Harbor. Aí ele atacou os aviões e atacou, ele era japonês, era um general japonês. Ele atacou os aviões e atacou os navios no porto e no aeroporto. Aí um tenente americano chamado Jacques Deschutes, ele era tenente bem novinho, bem assim, recém-formado, ali pelos 23 anos. Nesse ataque, ele estava dentro de uma aeronave, porque ele era piloto de uma aeronave. Aí ele perdeu a perna. Sabe o que esse tenente fez, americano? Júlio. A história dele é muito famosa no Exército Brasileiro. Ele colocou aquilo no seu coração e criou um espírito de vingança. Sabe o que ele fez? Ele descobriu quem era o general Fuchida. Ele depois começou a usar prótese na perna que ele perdeu. Ele foi para dentro do Japão, lá para a capital, para encontrar o general Fuchida e matar o general Fuchida. Descobriram, foi pego, foi preso, foi torturado para contar a verdade. Cumpriu a cadeia e bem recentemente, a história dele é recente, por isso que eu estou lembrando dela, porque aí ele foi solto recentemente. Ele voltou para os Estados Unidos, tirou aquilo do coração, fez um curso, aceitou Jesus, fez um curso de missionário. Vocês acreditam? Voltou para o Japão novamente. Aí agora ele conheceu o Fuchida, evangelizou o Fuchida, e o Fuchida começou a pregar com ele em praça pública. Perdoar é melhor do que vingar. Enquanto ele estava com um sentimento de vingança, foi preso e torturado. Mas quando ele entendeu que ele tinha que perdoar o Fuchida, hoje são grandes amigos, ainda é vivo. O Fuchida está bem velhinho. E ele, quando o Shui lançou um livro, agora recente, eu lembro, ele botou uma foto do Fuchida, bem velho. Mas ele não, ele ainda está dando caldo ainda.
Mas ele diz: eu não abandono meu amigo Fuxila. E a prótese é por causa do Fuxila, porque ele perdeu a perna. Mas ele resolveu perdoar. Perdoar é melhor. Perdoar é melhor. Perdoar é melhor. Princípios para perdoar. Cautela. Não entendi, pastor. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 17, versículo 3. Para perdoar você tem que ter cautela. Como assim, pastor? A gente não pode ser injusto e não podemos esmagar a cana quebrada. Como assim, pastor? Você não pode chegar, para perdoar você tem que ter sabedoria. Eu vou dar um exemplo aqui que você não pode esmagar a cana quebrada. Vou dar um exemplo. Vocês lembram da mulher adúltera? Lembram da mulher adúltera? Aí os fariseus pegaram ela em pleno ato de adultério, não pegaram? Segundo os historiadores, ela já ia ser morta mesmo, que a lei mandava matar, né? Arrastaram ela pelo cabelo. Não falou assim, vamos lá falar com Jesus. Não, arrastaram ela pelo cabelo, igual o Flintz faz com a esposa dele. Pegou ela pelo cabelo e levou até Jesus. Jesus, segundo os historiadores, estava numa praia, joga uma mulher perto de Jesus. Jesus não enxerga e nem olha para a mulher, continua escrevendo, porque ele estava escrevendo na areia. O que ele escrevia, Márcio, Miriam? Não sei. De repente ele está escrevendo a relação dos pecados daqueles fariseus sem vergonha, porque a história diz que o homem que foi pego com ela em ato de adultério já estava com um tijolo na mão para tampar nela, desse pote. Mas eles queriam pegar Jesus. Jesus está aqui, ó, joga uma mulher aqui, está vendo? Olha o que é cautela na hora de perdoar. Olha o que é cautela. Aí Jesus foi pego em pleno ato de adultério, a lei manda matar, e tu o que dizes? Olha o pensamento dos fariseus. Se eles mandarem matar, se ele mandar matar, a gente acusa ele de falta de amor, falta de perdão e assassinato. Se ele absolver a gente acusa ele que não cumpriu a lei, que a lei manda apedrejar. Então Jesus não tem saída hoje. Hoje a gente pega ele. Jesus está aqui, só, escrevendo, joga uma mulher, a Bíblia é quem fala, ele não olha para ela, para não esmagar a cana quebrada. Cautela de Jesus, porque olhar para alguém que tinha sido pego em pleno ato de adultério ia constranger mais ainda a vítima. Jesus está aqui escrevendo, sem olhar, sem dirigir a palavra para ela, para não constranger. Ele diz: quem não tem pecado, dá a primeira tijolada. Ele continua escrevendo a relação dos pecados deles. 3, 4 minutos, 5 minutos, Jesus olha para ela, mas ele não olha para constranger, ele olha para perguntar: mulher, cadê os teus acusadores? Ela vem e fala: Senhor, não estão, foram embora. Jesus olha para ela e diz: vai e não peques mais. Cautela, a cautela de Jesus. Que cautela, pastor? Ele não olha, ele não questiona. Então, princípios do perdão, tenha cautela. Como assim? Não questiona. Se você está disposto a perdoar, não fica, mas por que aquilo aconteceu? Eu também entendi, eu acho que foi a colher enferrujada do diabo. Tudo é culpa do diabo, não estou defendendo o miserável também não, que é culpa dele mesmo. Mas cautela, você não saiu para perdoar? Vai lá e perdoa, em nome de Jesus. Lucas 17:3 diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, amém? Cautela, princípio do perdão. Evite a confrontação, evite. E tem uns que não gostam de perdoar, não. Olha agora essa patada que você vai tomar. Tem uns que falam assim: não, pastor, dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo? Você precisa perdoar. Eu vou te provar que o tempo não perdoa. Vem comigo. Você lembra da história dos irmãos de José?
pegaram ele e jogaram na cova, sim ou não? Aí daqui a pouquinho agora vamos lá para o Egito. Os irmãos dele buscando comida. Quando ele se revela, o que os irmãos falam? Ah, foi por isso então que ele ficou com Benjamim. Foi por isso que ele pegou o nosso, ele devolveu o dinheiro. Ou seja, 22 anos, diz a história. 22 anos. O tempo não perdoa. Você que tem que perdoar. Não, o tempo apaga isso aí. Não dá tempo ao tempo. Não dá tempo ao tempo, não, sou sem vergonha. Se você está errado, vai lá e pede perdão. Se você está certo, vai lá e pede perdão. Não deixa por conta do tempo, não, que eu estou te provando que o tempo ele não perdoa ninguém. Os irmãos de José lembraram, 22 anos depois. Ah, não conta para ninguém, não. Não, fique só eu e você que sabe. O silêncio também não é perdão. Silêncio não é perdão. Você lembra de Davi? Davi tentou ficar em silêncio por causa do pecado dele, adultério, assassinato. Mas ele não conseguiu. Aquilo atormentava Davi. Aquilo atormentava. Silêncio não é voz de perdão. Então como que faz, pastor? Não empurra para debaixo do tapete, não. Só eu e ele sabe. Só eu e ela sabe. Larga de mão. Silêncio não é voz de perdão. Abra sua boca e vai lá e faz como fez Davi. No pecado dele, em silêncio, ele adoeceu e reconheceu a necessidade de abrir a sua boca e confessar. Aleluia! Oh glória! O perdão liberta. Davi não estava em paz. A gente olha isso nos Salmos. Enquanto ele não confessa o pecado, ele não fica, vai lá querido. Corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Aleluia. Corta o mal pela raiz. O arrependimento, o perdão, ele é mudança de mente, ele é mudança de emoções, ele é mudança de comportamento. Quando você perdoa, tudo isso acontece. E tem uma outra coisa, hein? Perdoar não é esquecer, não. Perdoar não é amnésia, não. É amnésia, né? Amnésia? Negócio de esquecimento? Não. Já esqueci isso aí. Não é assim, não. Perdoar não é amnésia. Esse negócio de já esqueci é muito pertinho. Larga para lá. Eu já nem lembro mais. Esse larga para lá nosso é muito perto. Qualquer coisa que a pessoa fala com você, você já fez comigo outra vez. Como é que você perdoou, irmão? Então perdoar não é amnésia. Não é esquecer, não. Perdoar é não lançar mais no rosto do outro o que ele fez com você. Então esse negócio de, não, já nem lembro mais, larga isso para lá, o nosso larga para lá, eu nem lembro mais, é muito pertinho. Na primeira coisa que ele falar com você, você vai correr lá, vai pegar, vai esfregar na cara da pessoa. Então perdoar não é amnésia, nem lembro, cara de pau, nem lembro mais, fingido. Perdoar é jogar no mar do esquecimento. Perdoar é não lançar mais no rosto. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Perdão, amados. O perdão, ele tem que ser limitado. Você lembra de Jesus? Certa vez, Pedro, né? Pedro não queria saber. Pedro queria, uma resposta do Senhor. E aí, quantas vezes nós devemos perdoar? Aí o Senhor Jesus responde o que para ele? Até 70 vezes 7. Não é só 490, não. No dia, viu, irmão? No dia. O que Jesus quis dizer com esse 490? O perdão ele tem que ser ilimitado. Perdão, aprenda com Jesus. Quando ele ensina a Pedro, ele diz, o perdão não tem limite. O perdão não tem limite. O perdão não tem limite. Mas eu já te perdoei uma vez. Para de bobeira. Você não está aprendendo com Cristo.
até 70 vezes 7. Dá para achar um número, dá 490. Mas Jesus está dizendo que o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. O perdão, ele não só apaga as contas do passado, não, mas ele apaga plenamente o passado, ele apaga o presente, e no futuro você não vai lembrar o que a pessoa fez com você. Isso é perdoar. E isso não tem limite. Amém? Isso não tem limite. Coloca o versículo 5. Tem um versículo bonito, tem uns dizeres bonitos no versículo 5. Quer ver? Leia comigo. 1, 2, 3 e já. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Aleluia. Então escuta. Dizem que perdoar é para quem tem fé. Amém? Perdoar é para quem tem fé. Pastor, o senhor está misturando? Não, não estou misturando não. Para perdoar você tem que ter fé. E se nós não tivermos fé, ouve o que Jesus deu, o que os discípulos, o que os apóstolos pediram ao Senhor: Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé. O perdão, ele é transcendente. Você precisa liberar perdão. Você precisa aprender com o Senhor. E o perdão, ele envolve a fé, sim. Que se você não tiver fé, você não perdoa, irmãos. E tem mais. Vou falar algo muito difícil. Por que a fé, pastor? Porque você tem que perdoar, tendo fé que ele não vai te ofender de novo. Mesmo que ele te ofenda. Mesmo que ele te ofenda. Por isso que a fé é necessária. E tem muita gente que está pensando que vai chegar no céu e não vai chegar. Porque a falta de perdão te impede de entrar no céu. Amém? O processo do perdão, irmãos, como é que ele é, pastor? Rejeita aquele negócio de aquelas ideias de ir às forras aqui no rival. Eu vou às forras agora. É isso? Agora ele vai ver. Agora ele vai comer pianinho na minha mão. Esquece isso, irmãos. Isso é sentimento de vingança. Se você está com esse sentimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você tiver com esse sentimento, agora eu quero entrar no último volume, assim falou. Você já não está mais com raiva, não. Você já não está mais com mágoa, não. Você está com raiz de amargura. E o que é raiz de amargura? Coloquem na tela que eu queria mostrar aos irmãos. Hebreus capítulo 12. Aí eu quero ler, ele está mais propício no 15, mas vamos ler do 14, o 15, o 16 e o 17. Hebreus capítulo 12. Quer ver, amados? Fala sobre isso na Bíblia. Olha aqui para você ver. Quer ver? Já vou terminar. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Segui a paz por todos. E a santificação, sem a qual ninguém 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Vamos até lá, depois eu volto. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não perdoou, não achou lugar de arrependimento, não perdoou e não liberou perdão. O que é raiz de amargura, pastor? Sentimento ruim, tristeza, ressentimento na alma. E a raiz de amargura é associada diretamente à falta de perdão. É aquilo que te sufoca. É uma coisinha que você deveria ter liberado perdão na hora. Você foi alimentando aquele trem, aquilo virou raiva. Depois da raiva veio a mágoa. Você não perdoou. Escuta, virou raiz de amargura. E olha aqui
Se virar mancha na alma, já era. Porque mancha na alma, você não consegue mais. Então arranque do nosso coração, do seu coração, toda raiz de amargura. E está ligado diretamente à falta de perdão. Se você vive sufocado, parecendo que não está em paz, pode dar uma vasculhada na sua vida, meu irmão. Alguma coisa aconteceu que você não perdoou. Você não perdoou. Raiz de amargura é muito mais do que isso. Eu só estou dando um toque. Então toma cuidado. E a raiz de amargura chama raiz porque está 1 centímetro, 1 milímetro, vou colocar centímetro, 1 milímetro de virar mancha na alma. É o último estágio da falta de perdão. O próximo você não perdoa mais. Não perdoa, porque quando virar mancha na alma, querido, só Deus, e você vai pagar um preço muito alto. E você vive aquela pessoa rancorosa, até o seu semblante, desculpa, mas fica mais feio, você fica horrível. Quando você tem raiz de amargura, parece uma pessoa oprimida, parece uma pessoa deprimida, parece uma pessoa que, se o dia está lindo, bonito, está horrível o dia, parece um dia cinzento, chuvoso, fazendo frio. Isso já é raiz de amargura. Toma cuidado com isso, querido. Toma cuidado, não deixa chegar a esse ponto. Isso é nos nossos dias, porque nos primórdios da igreja era conduzir uma pessoa à idolatria, servir a outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. E tem muito assunto dentro de raiz de amargura, mas nos dias de hoje está diretamente ligado à falta de perdão. Evite algumas desculpas a hora que você for perdoar. E termina agora. Você vai pedir perdão, aí você começa assim: ninguém é perfeito, né? É raro humano. Não usa essa frase não. Fecha a boca. Eu sou ser humano, eu erro, né? Para com isso, chega e fala: olha, eu estou aqui para te pedir perdão. Você me perdoa, nós precisamos entrar no céu. Fica justificando não. Você quer ver uma outra coisa que você não deve usar? Eu vim te pedir perdão, mas um negócio tão pequenininho, nem precisava. Sua boca aberta. Se você está indo pedir perdão, porque é necessário. Então não use essas expressões. Não use. Se você usar essas expressões, sabe o que dá a entender? Você está indo por obrigação. E se você for por obrigação, você não está perdoando ninguém, nem pedindo perdão para ninguém. Meu pai, meu papai. Você está querendo. E a pior é que eu já falei, né? Eu estou errado, mas você também tem a parcela de culpa. Por isso que a gente brigou. Para com isso, para que vai arrumar outra briga. Vai ter que pedir perdão de novo, Beto. Então chega que ele seja, aleluia, seja firme. Eu vim te pedir perdão, para que nós possamos entrar no céu. Você me perdoa? E se a pessoa começar a falar: não, meu filho, você não entendeu, eu vim te pedir perdão, por isso mesmo. Mas eu vim te pedir perdão. Corta a pessoa, não deixa a pessoa, e foca no perdão. Assim nós vamos chegar no céu, meus amados. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Vai pedir perdão? Me desculpe aí qualquer coisa, hein? Isso é pedir de perdão, não, moçada? Nem aqui nem na China. É ou não é? Foi sem querer. Irmão, sem querer. Para com isso, irmão. Para com isso. Coloca no seu coração um pedido de perdão, vai firme. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vocês recebem essa palavra nessa noite? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lembra, hein? Não adianta você vir para a igreja se você não liberar perdão. Não adianta. Eu falo muita vontade. Não adianta você dizimar se você não perdoar.
Não adianta você cantar com a equipe de louvor, Deus não vai receber o seu louvor, se você não libera perdão. Eu falei de um áudio que eu recebi hoje, eu falei? Na hora, isso acontece muito comigo, muito. Na hora deu uma vontade de dar uma resposta como um homem. Aí, você ouve o áudio de novo, né? Aí o Espírito Santo fala assim, cuidado, olha o que você vai falar. Quem é doido de falar alguma coisa? Está aqui o áudio, não dei resposta, só apareceu ok. Ainda essa semana eu vou lá visitar a irmã, pode ficar tranquilo. Eu vou dar meu jeito, mas ainda vou. Então hoje, escuta, o Senhor me deu essa palavra, mas agora no final da tarde, eu não vou colocar que vocês vão reconhecer a voz, mas agora no final da tarde o Senhor ainda estava falando comigo ainda, que eu peguei para apertar o botão e falei, olha, eu não vivo de igreja, eu não sou obrigado, na hora que eu tiver um tempo eu vou lá, eu não estou me negando aí, que é isso que a pessoa colocou, eu não estou me negando aí, dentro do meu tempo aqui eu vou lá. Aí o Espírito Santo falou, toma cuidado, olha o que você vai falar. Cadê que eu aperto o botão? Coloca a tua mão sobre o teu coração, hoje quem vai orar sou eu. Amém? O pastor só pregou e orou, o Senhor mandou fazer isso, eu vou orar por mim também. Amém? Por que mão no coração, pastor? Eu vou pedir ao Senhor para amolecer o nosso coração, Bela. Deus, para amolecer o nosso coração. E eu vou pedir para arrancar coração de pedra e colocar um coração manso, um coração de carne, um coração de... Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, eu preguei isso. Aleluia. Feche teus olhos, Senhor da glória. Amado Pai Celestial. O Senhor é tremendo, o Senhor é lindo. Nos ensina a perdoar. Se o nosso coração é duro, troca o nosso coração, a ponto que nós mesmos não venhamos a nos reconhecer. Senhor, eu já encontrei tanta gente que me disse, pastor, se fosse um tempo atrás, é sinal que o Senhor trocou o coração. Não deixa voltar aquele coração do velho homem, não. Dá um coração convertido para nós, dá um coração crente, dá um coração amoroso, dá um coração perdoador, Senhor. Nos ensina a amar aqueles que nos querem mal, nos ensina a perdoar, Senhor. Coloca isso aqui nessa congregação, coração amorecido, tira os corações de pedra do nosso meio nessa congregação, dá corações quebrantados, corações pobres, corações crentes, corações convertidos, coração perdoador, Senhor, tem misericórdia. Senão nós não vamos entrar no céu, nós estamos perdendo nosso tempo. Faça-nos entender isso, faça-nos entender isso, Senhor. Não foi um sermão que nós rodamos, que nós pulamos, mas foi um sermão que nós nos conscientizamos que precisamos melhorar na tua presença. Fica conosco nesta noite, fica conosco, Senhor. Leva-nos debaixo da tua paz, que todos cheguem ao seu destino guardado debaixo das tuas mãos. Nos conduz ao nosso Pai. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Raimundo, nos dê a bênção. Aqui, a última coisa eu vou falar também. Eu tenho uma viagem com a turma de formando da posse. Eu levo toda a turma que se forma, eu levo no Templo de Salomão. E vou levar no feriado, dia 15. Tá bom? Não tem mais vaga, né? Deixa eu repetir. A passagem foi bem barata, um ônibus muito confortável, semileito. E tem alguns irmãos aqui de Correios que vão. Então, saída, 8 horas, segunda-feira, aqui na congregação. Tem 18 irmãos. 8 horas, até colocar as coisas dentro do ônibus, vai dar 8h20, certo ou não? No máximo 8h30. 8h31, não quero esse ônibus mais aqui. Eu vou estar lá na Posa Nova. 9 horas esse ônibus encosta lá, eu termino a aula, a gente entra com a turma de formandos e vamos embora. Tá bom? Então, divulga para quem a irmã Solange está, Sirene está. Nós vamos sair daqui da congregação 8 horas na segunda-feira. 8 horas. Tá bom? Vamos viajar a noite inteira
vamos no Brás, gastar um dinheiro lá. 9 horas vamos para dentro do templo, vamos visitar o jardim bíblico. Tem muita coisa bonita. É a segunda vez que eu vou, vale a pena. No templo de Salomão, eu sei que muitos vão criticar, mas lá tem figueira de 300 anos, tá, amados? Eles trouxeram lá de Israel, vem de navio, de barco, e nós vamos lá conhecer. Então toda turma que se forma, eu levo para eles conhecerem, porque vão estudar o Pentateuco, vão lá, vão ver o tabernáculo, vão ver a divisão do tabernáculo. Tem o tabernáculo no tamanho original, tem o lugar santíssimo, tem a arca que está lá dentro, aí dentro da arca está lá, né, os 3 objetos, tudo direitinho, tudo original, tá bom? Claro, é réplica, não são as coisas originais, mas eles capricharam. Aí escutem, pastor Raimundo, você vai fazer o culto terça, que nós vamos sair de lá 3h30 da tarde, então nós vamos chegar aqui mais ou menos na hora do culto, 8h30, 8h20, nós vamos estar chegando aqui de volta, tá bom, pastor? Deus abençoe você, não deixe de vir ao estudo não. Estenda suas mãos, Deus abençoe a todos, for divulgando agora nos grupos lá, que eu sei que vai, tá bom? A bênção, pastor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito de Deus sejam com todos nós, e junto nós dizemos: Amém. Vou orar ao Senhor amanhã pela madrugada,